Toque do aprendiz. Aula 10. Introdução. Nesta aula estudaremos claves e altura absoluta dos sons, localização das notas, propriedades dos sons, 6 cordas o violão no pentagrama, claves altura absoluta os sons. As claves são sinais que indicam a altura absoluta dos sons, dão seu nome à nota da linha na qual se escrevem servindo, desse modo, para designar as demais notas. Claves diferentes são usadas para permitir que as notas produzidas pelos instrumentos, ou pela voz humana, possam ser escritas no âmbito do pentagrama, evitando o excesso e linhas suplementares, que tornariam a leitura difícil. Há 4 figuras de clave. São elas: a clave de Sol, a clave de Dó, a clave de Fá e a clave neutra. A clave de Sol se originou na letra G, a clave de Dó se originou na letra C, notação alfabética, já a clave neutra já é parte de um todo quando se fala na escrita musical. As estilizações dadas pelos copistas através dos tempos quase que esconderam a origem desses símbolos, como podemos ver. Teoricamente, as claves podem ser escritas em qualquer linha, na prática, porém, só 8 formas foram empregadas. De acordo com as imagens abaixo, observemos essas 8 formas. Primeiro, clave de Sol, na primeira linha, e clave de violino francesa. Segundo, clave de Sol na segunda linha, e clave de violino. Terceiro, clave de Dó na primeira linha, e clave de soprano. Quarto, clave de Dó na segunda linha, e clave de meio soprano. Quinto, clave de Dó na terceira linha e clave de contralto. Sexto, clave de Dó na quarta linha, e clave de tenor. Sétimo, clave Fá na terceira linha, clave de barítono. E oitavo, clave Fá na quarta linha, clave de baixo. Atualmente são mais usadas a clave de Sol na segunda linha, e a de Fá na quarta linha e Dó na terceira e quarta linhas. Localização das notas. Nesta aula, estudaremos na sexta corda abaixo representando a sexta corda com o número 0. E abaixo temos a nota Mi surgindo no pentagrama. Note que essa nota é a nota mais grave do violão de 6 cordas. Depois temos ainda na sexta corda a nota Fá na primeira casa e abaixo pelo pentagrama a nota Fá. Lembrando que essas notas estão surgindo nas linhas suplementares inferiores, pois são notas graves sendo representadas no estudo do violão. E no número 3, representa a terceira casa também tocada na sexta corda surgindo a nota Sol. Na quinta corda, teremos os números 0, sendo corda solta, e os números 2 e 3 que são as casas do violão, e abaixo, as notas representadas no pentagrama. Temos o mesmo processo na quarta corda onde também o número 0 é corda solta, e os números 2 e 3 sendo as casas do violão, e abaixo, no diagrama as respectivas notas. Na terceira corda, temos novamente o número 0, os números 2 e 4, e abaixo elas sendo apresentadas no pentagrama. Na segunda corda, não temos cordas soltas, então temos os números 1 e 3, e abaixo as notas representadas no pentagrama. E para finalizar, temos na primeira corda os mesmos acontecimentos ocorridos na sexta corda, onde temos os números 0, sendo corda solta e os números 1 e 3, e abaixo suas respectivas notas. Estude usando as notas no braço e com muita atenção observando estas mesmas notas fora, e dentro do pentagrama como vimos. Notas nas linhas. Fazer essa contagem na prática. Veja como fazer. Você irá abrir a sua mão esquerda com a palma virada para cima. Você contará de acordo com as notas que estão na linha, começando pelo dedo mínimo sendo a nota Mi na primeira linha e assim para os outros dedos até a nota Fá. Faça esse exercício para facilitar a compreensão das notas até decorar. Notas nos espaços. Repita o mesmo formato das informações anteriores fazendo todo o procedimento com as mãos, mas agora observe que as notas estão entre linhas, ou seja, nos espaços. Dicas para estudar. As notas que estão na linha e entre linha, espaço, do pentagrama, você usará os dedos e os espaços entre os dedos memorizando da mesma forma. Assim, sabendo que as notas que estão surgindo nas linhas e entre linhas, você pode tocar-las ou solfejar-las. As notas na linha e entre linha dentro de um pentagrama. Aqui estão as 9 notas nas linhas e nos espaços dentro de um pentagrama, pois é aqui onde começaremos a dar início ao estudo de música, certo? E sempre estude as notas para ficar bem decoradas, lembrando que as notas aqui para frente irão ganhar novas grafias e seus respectivos valores.
Aqui estão as notas, embora existam as linhas inferiores e superiores, mas isso é um assunto posterior. Propriedades dos sons. As propriedades do som, altura, duração, intensidade e timbre, são importantes para a produção e interpretação musical. Elas permitem controlar a dinâmica, a expressão e as texturas musicais, tornando a música uma forma artística e expressiva. As 4 propriedades do som são altura, duração, intensidade e timbre. Cada uma delas contribui de forma única para a identidade e a qualidade do som produzido. A altura do som é a sua percepção de agudo ou grave. É determinada pela frequência da onda sonora. Quanto mais alta a frequência, mais agudo é o som. A altura é importante para a definição das notas musicais e para a produção de harmonia. A duração é a medida do tempo que o som dura. É importante para a estruturação do ritmo e para a produção de sons pontuais ou sustentados. A duração é medida em segundos ou frações de segundos. A intensidade do som é a sua amplidão ou volume. É medida em decibéis, dB, e determina a força com que as ondas sonoras atingem o ouvido. Quanto maior a intensidade, mais alto é o som. A intensidade é importante para a produção de dinâmica e para a expressão emocional da música. O timbre é a característica mais subjetiva do som, que permite identificar a fonte sonora, mesmo que tenham a mesma frequência e intensidade. É composto por vários aspectos, como harmônicos, envelope de ataque e decaimento, modulação de frequência e intensidade, entre outros. O timbre é importante para a produção de identidade sonora e para a expressão artística dos músicos. Altura. A altura do som é uma propriedade fundamental do som que é determinada pela frequência da onda sonora. É a percepção da altura ou profundidade do som, se ele é agudo ou grave. A altura é crucial na produção musical, pois é por meio dela que as notas são definidas e as harmonias são criadas. A frequência é medida em hertz, e representa o número de oscilações por segundo da onda sonora. Quanto mais alta a frequência, mais agudo é o som, e quanto mais baixa, mais grave. Por exemplo, a nota A tem uma frequência de 440 Hz, enquanto a nota C tem uma frequência de 261,63 Hz. A altura é subjetiva e é percebida de maneira diferente por cada ouvido. No entanto, existem padrões estabelecidos para a definição das notas, com base em escalas musicais, como a escala diatônica ou cromática. Essas escalas definem uma série de notas com frequências específicas que são usadas como referência na produção musical. A altura é importante também na criação de harmonias, que são formadas pela combinação de notas de alturas diferentes. A combinação de notas produz sensações sonoras agradáveis e complexas, que são uma parte crucial da música. A altura é uma propriedade fundamental do som que permite definir as notas e criar harmonias. É importante para os músicos e compositores controlarem e conhecerem a altura, pois assim eles podem expressar suas ideias e emoções de maneira impactante e eficiente. Duração. A duração é uma propriedade importante do som que se refere à continuidade ou à durabilidade da onda sonora. É o tempo que uma nota ou um som dura antes de desaparecer. A duração é crucial na produção musical, pois permite aos músicos controlarem o ritmo e o tempo da música. A duração é medida em segundos ou em unidades de tempo musicais, como batidas ou pulsos. Por exemplo, uma nota de comprimento curto, como uma staccato, é seguida por uma pausa, enquanto uma nota mais longa, como uma legato, é suave e continua sem pausa. Os compositores usam a duração das notas para controlar o ritmo da música e para criar dinâmica e variedade. A duração das notas é importante também para criar contrastes e dramatismo, e para destacar certas notas ou acordes em relação a outros. Além disso, a duração é uma propriedade importante na interpretação da música. Os músicos usam a duração para interpretar as intenções do compositor, para controlar o ritmo e o tempo da música e para expressar sua interpretação pessoal da música. A duração é uma propriedade importante do som que permite controlar o ritmo, a dinâmica e a expressão musical. É fundamental para os músicos e compositores compreenderem e controlarem a duração, pois isso lhes permite expressar suas ideias e emoções de maneira impactante e eficiente. Intensidade. A intensidade é uma propriedade importante do som que se refere à força ou amplitude da onda sonora. É a percepção da intensidade ou volume do som. A intensidade é crucial na produção musical, pois permite aos músicos controlarem a dinâmica e a expressão musical. A intensidade é medida em decibéis, dB, e representa a amplitude da onda sonora.
Quanto maior a amplitude, mais forte é o som, e quanto menor a amplitude, mais fraco é o som. Por exemplo, um som muito forte pode ter uma intensidade de 120 dB, enquanto um som muito fraco pode ter uma intensidade de 30 dB. Os compositores usam a intensidade para controlar a dinâmica da música e para criar contrastes entre as notas. A intensidade é importante também para destacar certas notas ou acordes em relação a outros. Além disso, a intensidade é uma propriedade importante na interpretação da música. Os músicos usam a intensidade para expressar suas emoções e para interpretar as intenções do compositor. A intensidade é uma propriedade importante do som que permite controlar a dinâmica e a expressão musical. É fundamental para os músicos e compositores compreenderem e controlarem a intensidade, pois isso lhes permite expressar suas ideias e emoções de maneira impactante e eficiente. Timbre. O timbre é uma propriedade importante do som que se refere à qualidade distintiva de um som. É a percepção do timbre que permite aos ouvintes distinguir entre diferentes instrumentos musicais tocando a mesma nota com a mesma altura e intensidade. O timbre é crucial na produção musical, pois permite aos músicos criar uma variedade de sons e texturas musicais. O timbre é determinado por uma combinação única de frequências harmônicas e não harmônicas. As frequências harmônicas são as frequências de uma onda sonora que são múltiplos inteiros da frequência fundamental. As frequências não harmônicas são as frequências que não são múltiplos inteiros da frequência fundamental. O timbre é influenciado também pela forma como o som é produzido, incluindo a pressão do ar, a velocidade da onda sonora e a forma da caixa de ressonância do instrumento. Os compositores usam o timbre para criar texturas musicais distintas e para evocar certas atmosferas ou emoções. O timbre é importante também para criar contrastes entre as notas e para destacar certos instrumentos ou seções da música. Além disso, o timbre é uma propriedade importante na interpretação da música. Os músicos usam o timbre para expressar suas emoções e para interpretar as intenções do compositor. O timbre é uma propriedade importante do som que permite criar uma variedade de sons e texturas musicais. É fundamental para os músicos e compositores compreenderem e controlarem o timbre, pois isso lhes permite expressar suas ideias e emoções de maneira impactante e eficiente. Conclusão. As propriedades do som, altura, duração, intensidade e timbre, são características fundamentais que definem a natureza de um som. Cada uma dessas propriedades é importante para a produção e interpretação musical e permite aos músicos e compositores controlarem a dinâmica, a expressão e as texturas musicais. Compreender e controlar essas propriedades é crucial para se expressar de maneira impactante e eficiente através da música. A combinação única de altura, duração, intensidade e timbre de cada som cria um som único e distinto, tornando a música uma forma expressiva e artística. As cordas soltas do violão na pauta musical. Veremos, mais uma vez ao todo, como seriam as cordas do violão, quando tocadas soltas, e aonde elas se localizam dentro de um pentagrama. Aqui, peço para que você estudante obtenha um caderno musical, pois será de muita praticidade e eficiência em seus estudos. Agora, no seu caderno musical escreva desta mesma forma, para que você possa evoluir também na escrita musical. Vamos lá! Na figura acima, temos o braço do violão, mostrando amplamente as notas das cordas soltas, sendo surgidas com seus respectivos nomes, e abaixo, temos uma pauta musical revelando estas mesmas notas das cordas do violão. Resumindo o que aprendemos. Vimos que as claves são sinais que indicam a altura absoluta dos sons, dão seu nome à nota da linha. Vimos que as claves diferentes são usadas para permitir que as notas produzidas pelos instrumentos, ou pela voz humana, possam ser escritas no âmbito do pentagrama, evitando o excesso e linhas suplementares. A clave de Sol se originou na letra G, a clave de Dó se originou na letra C, notação alfabética. E que há 4 figuras de claves, e teoricamente as claves podem ser escritas em qualquer linha na prática, porém, só 8 formas foram empregadas. Atualmente são mais usadas a clave de Sol na 2ª linha, e a de Fá na 4ª linha e Dó na 3ª e 4ª linhas. As notas que estão na linha e entre linha, espaço do pentagrama tocá-las ou solfejá-las. As propriedades do som, altura, duração, intensidade e timbre, são importantes para a produção e interpretação musical.
Elas permitem controlar a dinâmica, a expressão e as texturas musicais, tornando a música uma forma artística e expressiva. As propriedades do som, altura, duração, intensidade e timbre, são características fundamentais que definem a natureza de um som. Cada uma dessas propriedades é importante para a produção e interpretação musical e permite aos músicos e compositores controlarem a dinâmica, a expressão e as texturas musicais. Compreender e controlar essas propriedades é crucial para se expressar de maneira impactante e eficiente através da música. A combinação única de altura, duração, intensidade e timbre de cada som cria um som único e distinto, tornando a música uma forma expressiva e artística. Colocando em prática o que aprendemos. Caro aluno violonista, tudo bem. Peço para que você faça na apostila os exercícios aqui citados. Exercício número 1. As claves são sinais que indicam a dos sons. São usadas para permitir que as notas produzidas pelos instrumentos, ou pela voz humana, possam ser escritas no âmbito do, evitando o excesso e linhas. Exercício número 2. Complete colocando o nome às claves. Exercício número 3. De acordo com as claves, ligue as vozes. Exercício número 4. Escreva as notas na linha do pentagrama. Exercício número 5. Escreva as notas nos espaços do pentagrama. Exercício número 6. Quais são as 4 propriedades do som? Exercício número 7. De acordo com as notas no pentagrama, ligue qual é a corda tocada solta no violão. Agora veremos na prática o vídeo explicativo do professor instrutor Alex Soares. Responda às 7 questões referentes à aula 10. Vamos começar? 1. São usadas no pentagramas e que permitir as notas produzidas pelos instrumentos, ou pela voz humana. 2. A já é parte de um todo quando se fala na escrita musical. 3. Teoricamente, quantas formas foram empregas na escrita das claves? Assinale com X. 4. Atualmente são mais usadas a clave de na segunda linha, e a de na quarta linha e na terceira e quarta linhas. 5. Quantas notas existem no espaço e nas linhas dentro de um pentagrama? 6. E são importantes para a produção e interpretação musical. 7. De acordo com o texto, ligue a palavra correspondente. Fim. Parabéns por ter chegado até aqui. Mais uma etapa no término da 10ª aula de violão básico. Comemore suas conquistas, pois assim suas caminhadas irão ficar mais fáceis e muito mais prazerosas. Esperamos você na próxima aula e até mais!